Bom, muito boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Fisiologia Geral. E queria desejar para vocês uma excelente noite, uma noite de aprendizado, né? Maravilhosa, ok? Como a gente estava, para a gente estava falando, né? Hoje o nosso conteúdo ainda é sobre o sistema respiratório, tá? A gente vai entrar um pouquinho bem mais aprofundado hoje. Semana passada a gente fez uma revisão anátomo-fisiológica, né, do sistema respiratório, e hoje a gente vai dar continuidade em alguns processos, tá? Enfim, semana passada a gente viu como é que funciona todo o trato, né, anátomo-fisiológico do sistema respiratório, e hoje a gente vai entrar diretamente na respiração, tá? Nós temos um mecanismo, né, que é o mecanismo do sistema nervoso, que o sistema nervoso, ele controla, ele tem certo controle sobre o sistema respiratório, tá? Então, assim, nós temos uma estrutura, tá, no sistema nervoso central, que é o tronco cerebral, tá? Nós temos a parte do telencéfalo, né, que envolve a parte do cérebro. Nós temos a parte do cérebro enfim, propriamente dito. Nós temos a parte nós temos o corpo caloso, né, que é essa região um pouco que separa, vamos dizer, essa parte do cérebro propriamente dito do diencéfalo, tá? Nós temos o cerebelo, né, no formato de uma árvorezinha aí um pouco mais na região posterior, né, dessa figura que vocês estão vendo. E nós temos o tronco cerebral, que é essa região que a gente vai conhecer agora, tá? O tronco cerebral, ele é dividido em 3 partes. Existe essa primeira parte de cima, né, parte superior, que é o mesencéfalo, tá? Nós temos uma parte medial, que é a ponte, e nós temos uma parte mais inferiorizada, já para dar início à medula espinhal, que é o bulbo, tá? Então, como é que funciona isso? O nosso centro respiratório é o bulbo, tá? Às vezes você pode ser um indivíduo leva uma pancada na cabeça, né, na região occipital, perdão que eu falo um pouco rápido, e eu acredito que vocês já devam ter visto o sistema muscular, o sistema ósseo, e no sistema ósseo, na base do crânio, né, existe um osso chamado osso occipital. E nessa região acomoda-se o cerebelo, né, e daí qualquer trauma nessa região vai afetar diretamente, lógico, além do sistema motor, afeta também diretamente ao nosso centro respiratório, tá? Que é o bulbo, ok? Então, existem algumas terminações nervosas Existem algumas terminações nervosas livres, né? Deixa eu só silenciar aqui a galera, só um minutinho. Deu. Então, vamos lá. Existem algumas terminações nervosas livres, né? E elas estão junto aos capilares sanguíneos. E elas detectam a acidez do sangue e enviam uma mensagem até o bulbo avisando esse estado de acidez do sangue. A gente viu na aula passada que quando a concentração, né, a concentração de gás carbônico, ela aumenta, né, no sangue,
Agora deu certo. Então, a gente viu que quando a concentração de gás carbônico ela aumenta no sangue, o sangue ele se torna um sangue ácido, tá? Ou seja, o organismo ele entra em uma acidose. Então, como é essa acidose? Por que que isso ocorre? Essa acidez do sangue, ela se dá pela produção de gás carbônico, tá? A gente viu na aula passada também que o gás carbônico ele é oriundo da respiração celular. Depois que acontece a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétron, eles, né, eles fabricam, vamos dizer assim, eles sintetizam ATP, né, formam ATP, que é a energia do nosso corpo, para o nosso corpo viver, e, em compensação, eles produzem, né, as mitocôndrias, elas acabam produzindo, gerando um lixo metabólico, e esse lixo metabólico é o gás carbônico, tá? Então, esse gás carbônico, ele se liga com a água e forma um ácido chamado ácido carbônico, né, que é o H2CO3. Eu tenho, imagina uma tabela de química, né? Tenho dois produtos. Tem o gás carbônico e tem água. E tem o CO2 mais H2O. Isso aí, quando ele se junta, tá? Essas duas substâncias elas se juntam, formam o ácido carbônico, que é o H2, que é o H2 da água, mais CO3, que é o CO2 do gás carbônico, mais um oxigênio da água, formou o gás carbônico, certo? Só que essa ligação ela é muito instável, porque esse ácido, embora seja um ácido, tá? Ele é um ácido muito fraco. E daí o que ocorre? Logo, nessa mesma presença da água, ele se dissocia em íons de hidrogênio e em íons de carbônico, tá? Íons carbônicos. E aí baixa o pH do sangue. E esse sangue, ele vai ficando em acidose. Então, quanto maior a concentração de gás carbônico no sangue, lógico, maior vai ser a acidez desse sangue, ok? E daí o que ocorre? Essa acidez no sangue, tá? Ela estimula, certo? Ela provoca estímulos no sistema nervoso, né? Através do nervo frênico e dos nervos intercostais, para que haja uma contração muscular. Existem algumas terminações nervosas, certo? Dentro do próprio sistema nervoso que, lá, que vão, né, lá no bulbo, tá? Que vão até o bulbo, né, essas terminações nervosas, e dizem para o bulbo: bulbo, aumenta a frequência respiratória do indivíduo, tá? Passou, né, no caso. Foi 7 Aumenta horas, 10 horas tem a represa. É o que isso aí? Foi pro canal 5, canal de esporte, que ele não é diretor. Deu certo agora. Então, assim, aí o que esse sinal, esse sangue em acidose, o que ele acaba gerando? Ele acaba gerando um estímulo, né, pelas terminações nervosas, que vão ocorrer lá no bulbo, tá? E aí, essa acidez vai estimular o bulbo, certo? Principalmente vai produzir no nervo frênico e no nervo, nos nervos intercostais, certo? Para que haja uma contração da musculatura. E a contração dessa musculatura acaba expandindo o volume da caixa torácica, certo? E aí, quando eu aumento o volume da caixa torácica, eu diminuo a pressão interna dos pulmões. E aí, eu diminuindo a pressão interna dos pulmões, a pressão atmosférica maior, o que acaba ocorrendo com o gás oxigênio no nosso organismo? O ar ele acaba entrando, porque ele acaba entrando de uma pressão maior para uma pressão menor, tá? Então, quando esse
o sangue ele começa a ter uma certa acidez, né? O sangue o organismo começa a entrar em acidose, algumas terminações nervosas são ativadas, estimulam o bulbo, e o bulbo manda mensagem de contração muscular do nervo frênico, tá? E das inervações intercostais, para que elas se contraiam, se expandam e assim procurem fazer um movimento que a gente vai chamar de inspiração. O que é essa inspiração? É quando a caixa torácica ela se expande, tá? Ela se expande, e aí, quando ela se expande, a pressão interna dos pulmões diminui, porque quanto maior o volume, menor a pressão, e aí a pressão de fora da atmosfera empurra o gás, né? Empurra o ar para dentro dos pulmões, e daí acaba acontecendo a inspiração. Ok até aqui? Eu não entendi muito bem, assim, realmente muito bem. Vamos lá. Quero que você deixe seu microfone ligado, Emily. Tá bom. Tá bom? Que aí qualquer coisinha você pode interromper o meu comentário. Certo. Ok? Então vamos lá, vou voltar aqui o slide, tá? Começando do começo, como diz o Matuto, tá? Nós temos como centro de controle respiratório, nós temos o tronco cerebral. O tronco cerebral ele se divide em 3 porções: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Só que o tronco cerebral, a região que comanda, que é o centro respiratório do organismo, é o bulbo. Pronto, pega essa informação. A estrutura responsável pelo que é o centro respiratório do organismo humano é o bulbo. E o bulbo se localiza no tronco cerebral. Guarda essa informação. Ok? Ok. Vamos lá. Na aula passada, a gente viu aquele processo da hematose, que a gente vai já falar novamente da hematose. A gente viu na hematose, primeiro, o que significa hematose? Hematose significa a troca de gases. Você vai trocar o gás carbônico que tem no seu organismo, né? Vai colocar para fora e vai colocar para dentro gás oxigênio, tá? Hematose é a troca de gases dentro que vai ocorrer lá no alvéolo pulmonar, certo? Então, assim, por que ocorre essa troca de gases? A gente vai falar pela diferença de pressão, mas a gente precisa entender que a respiração, ela que a gente conhece, né, esse ato de inspirar e expirar, mas na verdade a respiração mesmo ela ocorre lá na célula, tá? A gente entende pela respiração celular. E o que é a respiração celular? É a produção de ATP pela matriz mitocondrial. Quando a mitocôndria ela produz ATP, certo? Para ela produzir ATP, ela produz através de glicose, né? Que são dos carboidratos, tá? Ou da gordura, tá? Que é um conjunto de carboidratos, ou das proteínas, que vai ser utilizada a enzima protease, etc. Mas vamos lá para frente. Mas esse processo todo de produção de ATP, ele gera, para eu produzir ATP, eu vou ter que gerar um lixo, tá? Imagina só, eu vou fazer um churrasco na minha casa, tá? Fazer um churrasco na minha casa. E daí eu compro a carne. Só que no processo todo do churrasco, eu vou utilizar papel absorvente para poder fazer a limpeza, né, de algumas coisas que vão sujar. Eu vou vou cortar o saco plástico que vem a carne. Eu vou usar carvão. Eu vou queimar o carvão com fósforo, etc. Então, assim,
Eu vários outros produzo, produtos. eu produzo o churrasco, que é o meu objetivo. Mas, em compensação, eu vou do lado da minha churrasqueira tem um cesto de lixo. Então, cada churrasco que eu vou fazer, vou ter um bolo que você Vou vai utilizar fazer, alguma coisa. você vai utilizar. Para eu produzir isso, eu vou ter que gerar lixo, tá? Porque isso vem em embalagens, vem em outras coisas. Então, assim, para eu produzir ATP, eu produzo um lixo. Só que esse lixo, como o ATP é metabólico, o meu lixo vai ser metabólico também. E o lixo metabólico da produção do ATP é o gás carbônico. Deu para entender? Deu. Pronto. Então, assim, se eu produzo, não desliga ainda não. Se Certo. eu produzo muito, tá? Fica em excesso. Se eu produzo muito, eu vou produzir muito ATP, eu vou produzir muito lixo também. Concorda comigo? Então, Isso. assim, quanto maior a minha produção de ATP, Maior a maior a quantidade de minha lixo. quantidade de lixo metabólico, de gás carbônico. E quanto maior a quantidade de gás carbônico no sangue, maior a acidez do sangue. Deu para compreender? Deu. Show. Na hora que quiser desligar o microfone, pode desligar. Se não tiver entendido, mantém o microfone aberto. Certo. Tá? Então, assim, e aí o que acontece? Essa quantidade em demasia de gás carbônico no meu sangue, esse gás carbônico ele vai se juntar com a água que tem no meu organismo. E daí, junto CO2 mais H2O, vai formar H2CO3, ou ácido carbônico, tá? E quanto mais ácido no meu sangue, menor vai ser o pH. Então, o meu pH do sangue vai se tornar um sangue ácido, tá? Ou seja, o meu organismo ele acaba de entrar em acidose metabólica, ok? Então, assim, essa acidose metabólica, ela é detectada, tá? Por algumas terminações nervosas livres que tem no nosso organismo, tá? Então, essas terminações nervosas livres, elas estão junto dos capilares sanguíneos. E essas terminações nervosas levam essa informação, lá nos capilares sanguíneos, levam essa informação até o bulbo, tá? É como se fosse um termostato, certo? Como se fosse um termostato. Eu detecto que aqui está acontecendo uma acidez, na mesma hora, esse sensor, né, que é uma terminação nervosa livre, vai até o bulbo e diz assim, bulbo, cuida, mancho, cuida, porque o sangue está entrando em acidose, não pode. Imagina só, você ter ácido no seu sangue, vai matar o organismo todo. Ao invés de nutrir as células, vai danificar as células, né? Queima proteína, enfim, acaba com o organismo, tá? E daí, esse sangue, o bulbo, na mesma hora que ele detecta essa acidez, aí ele manda um estímulo lá para o nervo frênico e manda um estímulo para os nervos intercostais, os dois nervos intercostais, dizendo o seguinte: e negada, contrai aí a musculatura, aumenta a capacidade torácica, certo? Porque você aumentando a capacidade torácica do indivíduo, você aumenta o volume, né, de possibilidade de entrada de ar. Então, quanto maior o volume, menor a pressão. Então, assim, quando você inspira muito, quando você inspira bastante, tá? Você aumentou a capacidade do pulmão, só que você preencheu aquele volume, o volume todo de ar. Por que não entra mais? Porque não cabe, porque a pressão interna é muito grande, tá? É maior do que a pressão externa. E daí a tendência é você soltar o ar, certo?
Então, na hora que eu contraio a musculatura dos intercostais e do nervo frênico, eu amplio a capacidade, o volume pulmonar, certo? Ampliando o volume pulmonar, eu diminuo a pressão dos pulmões, e eu diminuindo a pressão dos pulmões, a pressão atmosférica é maior do que a dos pulmões. E aí o que acontece? Entra ar nos pulmões. Esse ar, certo, vai puxar também oxigênio. Esse oxigênio, ele entra no nosso organismo, entra pelo nosso, né, pelas fossas nasais, vias aéreas superiores, traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo, entra, vai lá nos alvéolos pulmonares e chega lá nos alvéolos pulmonares, no centro, na respiração, e entram na corrente sanguínea. Esse gás oxigênio entram na corrente sanguínea por difusão. E esse gás carbônico que está na corrente sanguínea, ele sai, ele vai para dentro dos alvéolos para ser colocado para fora, tá? Então, essa é a troca gasosa. E eu colocando esse gás carbônico para fora do organismo, eu vou diminuir a acidose metabólica do organismo e eu mantenho o meu indivíduo numa condição de homeostasia, ou seja, eu mantenho o meu indivíduo nas condições ideais para ele sobreviver. Tem uma pessoa falando, pois não? Essa difusão aí que ele faz, esse ar, Sim. passa do pulmão, é que tipo de difusão? É uma difusão simples, é uma difusão facilitada. A gente tem um slide depois daqui, a gente vai falar sobre isso, tá? E eu vou explicar para vocês como é que ocorre essa troca de gases mediante pressão, tá? Obrigada. Mas até aqui tá tudo bem? Deu certo, Emily? Deu ok? Entendeu direitinho? Sim. Posso ir para frente? Professor. Opa, quem fala? É o Nazareno, boa noite. Ô, Nazareno, tudo bom, querido? Durante esse processo de acidez, o corpo... Acidose. Acidose, perdão. Não, perdão nada, você está aprendendo, é assim mesmo. O corpo tem algum sintoma externo? A gente pode identificar de alguma outra forma que não seja... Você vai identificar numa sensação de que você precisa respirar. Certo. Quando então dá uma sensação de fadiga, no caso? Não, a fadiga já é outro processo. Mas é a sensação de que você vai respirar mesmo. Essa acidose que você está falando, relacionada à fadiga, é o ácido lático, é outra coisa. Certo. Tá? Que está envolvido no processo, mas que é outro tipo de ácido, não é o ácido carbônico. Ok. Ok? Então, assim, muito boa a sua pergunta. Que tipo de sensação você sente quando você precisa, quando você tem uma acidose metabólica? Você quer respirar. Simplesmente isso. Você precisa respirar. Então, você tem a necessidade. Imagina você estar no cinema, tá? Você está no cinema, ou em casa, assistindo um filme, etc. Acho que já ocorreu isso com vocês, né? Deve ter ocorrido até em demasia. E na aula também. Vocês aqui em casa, vocês sentem muito isso. Vocês estão sentados na cadeira, olhando para o computador, ou então olhando para o celular, etc. E de vez em quando você sente assim uma sensação de bocejo. O que é o bocejo? O bocejo é uma sensação orgânica, né? Uma sensação do organismo que você está parado, você diminuiu um pouco a sua frequência respiratória, tá? E só que você está vivo. Os seus intestinos continuam trabalhando, os seus rins também, o seu coração continua. Você tem certos movimentos musculares, inclusive, ou não tem movimentos musculares, mas precisa estar numa situação de estabilidade. Então, quando você está numa situação de estabilidade, músculos que são chamados músculos estabilizadores, eles estão se contraindo para que você não caia feito um boneco de pano.
para que você mantenha-se numa posição, vamos dizer assim, numa posição de alerta, tá? Então, isso gasta energia. Você contrair a musculatura para você ficar sentado numa posição assim reta, gasta energia. Você não é um boneco de pano que você vai cair sem... tá entendendo? Então, assim, e esse gasto de energia gera lixo metabólico. Por que gasta energia? Porque quando eu contraio a minha musculatura, eu estou gastando ATP, tá? Eu estou gastando ATP. E para eu gastar ATP, eu estou produzindo gás carbônico. E para eu produzir gás carbônico, eu deixo o meu sangue em acidose metabólica. E para compensar isso, o que eu preciso fazer? O bulbo manda uma mensagem e diz: ei, chapa, dá um bocejozinho aí para entrar um pouco mais de oxigênio, para poder a gente entrar na homeostase e assim tu não desmaiar com a acidose metabólica. Entendeu? Funciona mais ou menos dessa forma. Isabel, tu levantou a mãozinha, amor? Tia, não sei se tem muito a ver com a aula, mas em pessoas com asma, o que acontece com esse processo? A asma, na verdade, é a dificuldade do indivíduo jogar o ar para fora. Você, na verdade, quando está com asma, você corre o risco de ter asfixia por uma hiperventilação, tá? Então, o que você precisa fazer? Tomar aquela bombinha, que é um broncodilatador. Os teus brônquios, eles vão dilatar, eles vão aumentar a luz do vaso dos brônquios, dos bronquíolos, para que esse oxigênio em demasia, aliás, para que esse ar, né, esse gás carbônico em demasia que está no teu pulmão, ele vá para a atmosfera, porque ele não está conseguindo sair. É como uma bola de futebol. Você coloca aquela agulhazinha e começa a encher. Só que, para que não ocorra isso, o que acontece? A válvula, você tem que colocar uma tampa ali, né? Um pito. E aí ocorre dessa forma, que a asma é um pito que não deixa o ar sair para a atmosfera, tá? Vitória, levantou a mãozinha também. Boa noite, professor. Boa noite, linda. Quando estou praticando exercício, as pessoas bocejam, mesmo assim, por quê? Boceja porque eu preciso de ar. Eu preciso... o meu bulbo, ele precisa receber uma quantidade de ar maior para poder dar uma equivalência entre o meu gás carbônico, a concentração de gás carbônico que eu tenho no meu sangue e a concentração de oxigênio. Quando a concentração de gás carbônico que eu tenho no sangue, ela está mais alta do que a do oxigênio, eu preciso fazer esse bocejo, que é inconsciente, tá? Por quê? Porque eu fazendo esse bocejo, eu faço um equilíbrio. Eu bocejando, eu estou aumentando o meu volume pulmonar, eu estou puxando o ar para dentro do meu corpo, e assim entra oxigênio no meu corpo e eu faço um estado estável. Entendeu? Ah, ok, professor, entendi. Elisângela, pois não, linda? Professor, boa noite. Boa noite. O senhor falou que na troca de gases é só assim, uma curiosidade. Quando isso acontece, os brônquios, ele também desenvolve, né? Vai enraizando, né? Onde tiver espaço para ele desenvolver, né? Assim. Eles vão, eles são, como é que eu vou dizer? Eles se expandem e se contraem também. Isso, na contração, né? Quando há essa troca de gás, lixo é devolvido, aliás, expulso, né? Lixo expulso, e aí os brônquios também faz a sua parte, aproveita, como diz assim, o bonde andando, né? Sim. Aproveita e faz também o seu trabalho, né? Na verdade, o que acontece? Os brônquios, tá? Traqueia, brônquio, bronquíolo, tá? E alvéolo, eles são condutores, certo? Eles não têm nenhuma função respiratória a não ser conduzir o ar da atmosfera até chegar lá nos alvéolos, ok? Certo. Então, eles não são responsáveis pela respiração.
eles são responsáveis pela condução do ar, ok? Entendido. Obrigada, professor. Por nada, querido. Professor, Pois não. a hematose sempre vai ocorrer nos alvéolos pulmonares? Sempre tem que ocorrer lá. Não existe outro canto para ocorrer. Certo, é aí onde ocorre a troca gasosa entre o carbono e o oxigênio, não é Gás isso? carbônico e oxigênio, exato. Nós vamos entrar exatamente agora, Emily. Certo. Tá bom? Mantenha seu microfone aberto, que eu sei que você está com uma dúvida nessa hematose. E na hora que você Estou quiser, entendendo muito bem, entendeu? você vai sair daqui entendendo hoje tudo. Você vai sair daqui um especialista em cardiopulmonar. Elisângela, mais alguma dúvida, Flor, para a gente iniciar a hematose? Tranquilo, viu, professor? Entendi. É porque tu Obrigada. deixou tua mãozinha levantada. Aí baixa só tua mãozinha, senão eu vou ficar... Vou abaixar aqui agora, peraí. Tá, eu tenho um Pronto. toque, aí eu vou ficar perturbadozinho. Então, vamos lá. Gente, na aula passada a gente viu essa figurinha, tá? E eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? Na hora que você tem o ato da inspiração, ou seja, o ar está entrando nos seus pulmões, como a gente já viu falado agora há pouco, e eu falei agora para a Elisângela, que os fossas nasais, né, vias aéreas superiores, e as vias aéreas inferiores, né, como a traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais e até os alvéolos, eles não, entre aspas, eles não fazem parte da respiração em si. Eles são veículos condutores. Então, quando esse ar ele vai chegando lá no bronquíolo terminal, no bronquíolo respiratório, lá existem uma estrutura no formato de sacos, como se fossem uns cachos de uva, tá? E essa estrutura é chamada de alvéolos. Como eles estão nos pulmões, nós chamamos de alvéolos pulmonares. E é lá, nos alvéolos pulmonares, que vai ocorrer a hematose. O que é a hematose? A hematose é pura e simplesmente, numa definição bem simples, a troca de gases que acontece no nosso pulmão, tá? O sangue chega, né? O sangue chega no coração, né? O sangue que chega no coração pelo átrio direito, ele chega um sangue rico em gás carbônico. Por que ele é rico em gás carbônico? Porque lá nos capilares das células, né, nos capilares venosos, ele traz esse oxigênio, ele traz esse lixo metabólico produzido nas células, tá? Que é o gás carbônico, ele entra por difusão nas células, das células no sangue, né? Mais precisamente nas hemácias, tá? Essas hemácias, ela tem uma estrutura chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina é o pigmento, né? Uma proteína que dá cor ao sangue. E a hemoglobina, ela se liga no gás carbônico e conduz na hemácia, ela vai conduzindo na hemácia, que está, né, no meio do plasma sanguíneo, e ela chega da célula, né, do capilar venoso, aí na vênula, na veia, e ela chega até a veia cava superior ou veia cava inferior e desemboca no átrio direito. Esse sangue, ele, através de uma diástole, ele migra para o ventrículo direito. E através de uma sístole, ele vai pelo tronco pulmonar, pega artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. E essas artérias, elas vão diminuindo o calibre até chegar em capilares venosos. Esses capilares venosos é essa estrutura que vocês veem em azul aí nesse slide que eu estou mostrando para vocês, tá?
são os capilares venosos. Por quê? Porque essas hemácias que estão entrando por esse ducto, que são os capilares venosos, elas vão manter um contato quase íntimo com os alvéolos pulmonares, tá? Então, o que acontece? Tá vendo essas nuvenzinhas que estão aí entrando por esses bronquíolos terminais, então vão dar acesso também aos bronquíolos respiratórios? Então, assim, esse gás, esse ar, ele vai entrando e esse ar, ele vai se estabilizar, né? Ele vai ficar aí nesses sacos alveolares, tá? Dentro desses alvéolos é oco, tá? E imagina aí um saco daqueles de embrulho, pronto. É um saco de supermercado, cheio de ar. Você sopra, pronto. É um saco de supermercado que está cheio de ar dentro, tá? Então, esse ar, né, que contém oxigênio, ele vai ficar aí, do jeito que ele está aí, tá? E aí, o que acontece? O sangue, vai ver o sangue, tá? Migrando por dentro do capilar venoso, certo? Então, ele migra, depois que ele passa dessa regiãozinha que vocês estão vendo, azul, para a região vermelha, né? Quando ele migra daí, ele já está saindo um sangue oxigenado. Ele entra um sangue rico em gás carbônico e sai um sangue rico em oxigênio, tá? Nesse momento, o que acontece? O gás carbônico que vinha nesse sangue, ele já aconteceu a troca, tá? Entre o oxigênio, e à medida que entra o oxigênio, sai o gás carbônico. E aí o que acontece? Como a pressão de fora do gás carbônico é menor, esse gás carbônico acaba saindo na expiração. Ok? Deu para entender até aqui? Porque eu vou começar a falar sobre pressão até agora. Sim, deu, professor. Beleza, Emily? Deu para entender mesmo direitinho? Deu. Show de Professor, bola. rapidinho, só É uma para... gasosa que ocorre no alvéolo pulmonar, entra no sangue rico em gás carbônico e sai rico em oxigênio. Basicamente isso. Exatamente. Pois não, tinha uma pessoa que estava falando também. Sou eu, professor Nazareno. Opa, Rapidinho aqui, só para não perder o tem fio da pressa não, meada nós aqui. temos até 10 horas. Pronto. A gente está falando muito na troca que no lixo metabólico, que é o gás carbônico. Mas e quem é responsável, ou qual é o órgão responsável, ou não sei dizer, pela limpeza do oxigênio que entra por muitas vezes com alguma impureza? Vamos lá. Né? No início da aula passada, a gente viu as funções, né? Dentro da base anátomo-fisiológica, nós vimos as funções das estruturas, tá? Então, o que acontece? O ar, ele entra pelas narinas, né? Do nosso nariz. Nas nossas narinas existem fibriças, né? Existem algumas fibriças, esses pelos absorventes. O ar, ele está cheio de poeira na atmosfera. Então, na hora quando você inspira, tá? A função desses pelos absorventes é exatamente filtrar, tá? Ele vai filtrar esse ar. Então, alguma poeira, né, um pouco maior, um pouco mais sólida, já vai ficando preso nessa rede de pelos, né, que tem dentro das nossas narinas. Esse ar, ele continua subindo, ele continua entrando no organismo, tá? E aí ele entra pelas fossas nasais. Lá nas fossas nasais, nós temos os meatos, tá? E nós temos as conchas nasais. E eles têm função de filtragem e aquecimento desse ar, certo? Então, esse ar, ele continua entrando adentro, né, no sistema respiratório, nas vias aéreas superiores, e chega até a nasofaringe, tá? Às vezes, quando você dá um espirro, é porque alguma partícula sólida passou desse sistema,
chegou até as fossas nasais, tá? E daí o espirro é exatamente uma pressão do ar expulsando essa substância sólida, né? Porque diz ali, dali você não pode passar. Então aí acaba acontecendo. O espirro é isso. É a tentativa de expulsar aquele organismo externo, tá? Daquela situação, daquele espaço em que ele não deveria estar. É como a tosse. Na hora que entra alguma substância sólida pela via respiratória, na mesma hora, estímulos de tosse são feitos, tá? Para que aquela substância, aquele organismo, vamos dizer, aquele elemento estranho ao trato, ele seja expulso pela via aérea, ok? Professor, E essas pessoas que dão assim de 20 espirros, Meu quer dizer pai, então que esses 20 espirros é tanta na sujeira verdade, que está entrando? não, na verdade é porque é o seguinte, o meu pai, quando ele começa a espirrar, ele dá assim de 20 espirros também, de uma vez, que é o que a gente chama de estalecido, né, uma coisa assim. Enfim, o que é isso? É porque foi estimulado, né, o nervo, as terminações nervosas ali foram estimuladas, e o estímulo ele continua, tá? Ele não, em uma pessoa, vamos dizer assim, em uma pessoa que não tem esse tipo de problema, né? Não sei nem se posso considerar isso um problema. Não tem esse tipo de reação. Quando o organismo ele sai, pronto, acabou-se, acabou o espirro. Mas tem gente que ainda continua tendo a sensação e aí continua espirrando, porque o organismo entende, ele ainda está aqui. Por mais que tenha saído, ele ainda está aqui, ele ainda está aqui. Então vamos espirrar, vamos botar para fora. Entendeu? Muitas vezes a gente fala assim, que a pessoa está com alguma alergia, mas não é no caso. O meu pai ele fez recente, tá com mais ou menos 60 dias, ele fez uma cirurgia de catarata e colocou uma lente no olho, né? Para quem já fez cirurgia, para quem já viu a cirurgia de catarata, sabe o que eu estou dizendo. E daí o que acontece? Ele teve um excesso desse de espirros e deslocou a lente do olho. Foi preciso renovar, fazer outra cirurgia em cima da que ele tinha feito, porque a lente deslocou por conta da pressão né? Pressão craniana aumentou por conta do espirro, enfim, deslocou a lente. Elisângela. Professor, Pois não. a respiração, certo? Além de ser filtrada, né, naquele espelhinho que a gente tem no nariz, e quando passa pela cavidade nasal, é tipo assim, um tratamento de uma temperatura, né, professor? Para que haja uma respiração adequada, né? Além da temperatura, essas conchas nasais também, das fossas nasais, né? Elas, além de aumentar um pouco a temperatura do ar, porque o ar ele precisa estar a 36, 37 graus, né? Que é a temperatura interna do nosso corpo. Então, ele precisa estar na temperatura do nosso corpo. E daí, o que acontece? O ar fora, por mais calor que nós estejamos, mas ele não chega a 37 graus, tá? Ele não está a 37 graus. E ele também pode ser que não esteja numa umidade relativa tranquila. E daí, o que acontece? O ar, quando ele chega no nosso organismo, a função dele, além de aquecer, ele umidifica o ar. Certo? Ele, além de aquecer, ele deixa o ar que a gente inspira mais úmido, tá? E aí ele tem um preparo todo em cima disso aí, tá bom? Mais alguém para a gente poder evoluir? Então vamos para frente. Gente, como é que ocorre, ainda falando da hematose, como é que ocorre essa troca de gases por difusão, né? E por pressão? Nós sabemos que na atmosfera, a atmosfera ela não é feita só por oxigênio. Nós temos nitrogênio, nós temos gás carbônico, nós temos oxigênio, nós temos vários gases, porque o ar é uma mistura de gases, tá? Só que a pressão
de gás oxigênio na atmosfera, ela chega a 159 milímetros de mercúrio. Quero que vocês gravem essa informação. 159 milímetros de mercúrio. E a pressão externa, né, a pressão atmosférica do gás carbônico, pressão atmosférica do gás carbônico, pressão do gás carbônico na atmosfera é 0,15 milímetros de mercúrio. Grava essa informação. A pressão do oxigênio na atmosfera é 159 milímetros de mercúrio. E a pressão do gás carbônico é 0,15 milímetros de mercúrio. Tá? E aí, o que acontece? Vamos acompanhar o slide, certo? Essa via azul, certo? É a via de sangue venoso, tá? O sangue venoso, ele vem com uma pressão de oxigênio, tá? Olha, perdão, uma pressão de gás carbônico de 45 milímetros de mercúrio, certo? E a pressão dentro do alvéolo pulmonar, certo? De gás carbônico, ela está a 40 milímetros de mercúrio, tá? Lembra que aqui, ó, pressão na atmosférica do gás carbônico, 0,15. Mas a pressão dentro do alvéolo pulmonar é de 40 milímetros de mercúrio, certo? Ok? A pressão de gás carbônico no sangue é 45. E aí a gente vai entender. Ora, o fluxo de gás ocorre de onde tem maior pressão para uma menor pressão. Ok? E daí o que ocorre? Como a pressão do gás carbônico no capilar venoso é 0,45 e a pressão do alvéolo pulmonar é 40, ou seja, esse gás carbônico ele vai sair de onde tem maior pressão para menor pressão, certo? Então, ele passa por difusão facilitada, difusão simples, normalmente da membrana do alvéolo pulmonar, tá? Então, ele passa por aqui, normalmente. Então, o gás carbônico, quando ele chega aqui, por uma diferença de pressão, ele já vai passando para dentro do alvéolo. E como aqui, dentro do alvéolo, a pressão é de 40 milímetros e fora é de 0,15, aí é que o gás carbônico vai sair mesmo para a atmosfera. Ok? Entenderam aí até agora o gás carbônico? Alô? Sim, professor. Então, ficou claro a diferença de gases, de pressão e as mudanças de local? Mais ou menos, professor. Vamos lá, Emily. Emily, vamos lá. Vamos lá. Vou te dar um exemplo bem prático, certo? Quando você vai para a faculdade, você vai para a faculdade de ônibus, de Topic, carro, como é que você vai? Ônibus. Pronto, vamos lá. Me perdoe a pergunta, mas qual ônibus que você pega? Eu pego um lá na Parangaba, o Parangaba Náutico. Parangaba Náutico. Vamos lá. Parangaba Náutico normalmente é lotado. Né? Então, assim... Isso. Então, assim... imagina só. Você é a primeira pessoa da fila lá no terminal da Parangaba para pegar o Parangaba Náutico. Já é lucro. Só que atrás de você tem mais umas 80 pessoas, umas 100 pessoas para pegar esse mesmo ônibus. Certo? Ou seja, a pressão dentro do ônibus é maior ou a pressão de fora é maior?
Pressão de fora, já que tem mais 80 pessoas. Exatamente. Você não vai fazer nem força para subir nesse ônibus. A galera que vai te empurrar para dentro. Você está entendendo? Então, a mesma coisa acontece aqui. O gás carbônico, ele não vai fazer nem força para ir para dentro do alvéolo. A própria pressão que está dentro do capilar faz com que esse gás carbônico ele vá lá para dentro do alvéolo. Por quê? Porque a pressão do capilar é maior do que a pressão alveolar. E a pressão alveolar aqui, como a gente pode ver do gás carbônico, é de 40. E a pressão da atmosfera é de 0,15. Aí é que o gás carbônico vai para fora mesmo. Você está entendendo? Estou entendendo. Pronto, é a mesma coisa do ônibus, é o mesmo exemplo do ônibus. Ou seja, a pressão faz com que você vá do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Ok? Quanto maior a pressão, maior o quê? Maior a difusão. Maior a difusão, certo? Exatamente. Ok? Ok. Alguém está com dúvida até agora? Ou está tudo ok? Tudo ok. Pronto, então vamos continuando. Agora vamos falar de oxigênio, tá? Falei até agora de gás carbônico. E agora nós vamos falar de oxigênio. A pressão de oxigênio na atmosfera, ela é de 159 milímetros de mercúrio. A pressão alveolar de oxigênio é de 104 milímetros de mercúrio. Então, o que acontece naturalmente? O oxigênio entra, né, de fora, literalmente, né, falando assim no português bem maldito. Então, o oxigênio entra de fora para dentro do alvéolo e a gente percebe que a pressão alveolar do oxigênio é de 104 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial, né, a pressão do capilar arterial de oxigênio é de 40 milímetros de mercúrio. Então, o que ocorre naturalmente? Quanto maior a pressão, maior a difusão para dentro do vaso. Então, o gás oxigênio entra normalmente e continua fazendo o trajeto dele. Ok? Ok, sim ou não? Pronto, então vamos lá. Ok, mas só para ver se realmente eu entendi. No caso do oxigênio, o senhor falou agora por último. Ele vai migrar para onde a pressão é menor ou para onde a pressão é maior? Aonde é menor. Aonde é menor, porque no caso... Sim, ele vem do maior para o menor. Ele vem de 159, a pressão lá fora é 159. Isso. Ele chega no alvéolo é 104 e depois ele vai para a veia. Isso, para o capilar. E a pressão no capilar é de quanto? É de 40. 40. Isso. Entendeu? Então, quanto menor a pressão, maior a difusão. Quanto maior a pressão, maior a difusão. Então tá. Tá? Aí ele faz o Por exemplo, contrário, então, o inverso. Vamos, Emily, eu vou fazer agora o oposto. Eu vou fazer o oposto. Imagina a Emily tá na Parangaba, pegando o Parangaba Náutico, tá? Aí ele vem, abre as portas. Só tem três pessoas na fila. Só tem 3 pessoas na fila, tá? A Emily, a Esmeralda e o Nazareno. Só tem os 3 na fila. Certo? Aí o Parangaba Náutico abre a porta. Abriu a porta. Você precisa de pressa para entrar? Não precisa. Por quê? Porque a pressão externa é menor do que a pressão interna. Entendeu? Então, assim, você não precisa de estresse, isso aí nem acontece. Tá? Vai acontecer por quê? A entrada? Porque vocês, fora, né? Fora tem 3 pessoas e dentro não tem ninguém. Ou seja, fora está um pouco maior. Então, você vai entrar fácil.
Agora, quando tem 80 pessoas na fila, aí, meu amigo, aí que você tem que... É mais complicado. Exatamente, aí a pressão é maior, tá? Então, assim, falando de oxigênio, na atmosfera, ele vem de 159 milímetros de mercúrio, só que a pressão alveolar do oxigênio, né, a pressão lá no oxigênio, é de 100 milímetros de mercúrio. E aí, o que é que ocorre? Como eu sei que a pressão dentro do capilar é de 40 milímetros, 104 é maior do que 40. Então, o oxigênio vai entrar muito fácil por vamos dizer, por essa via. Ok? Ok. Ok, professor. Deu certo? Desse jeitinho aí ficou mais claro agora, professor. É porque, assim, a gente procura contextualizar com, normalmente, assim, o que a gente tem mais fácil para passar, entendeu? Não, é porque é tudo de acordo com a dinâmica que o senhor vai falando, ó. Porque, do jeito que o senhor fala, ele está numa pressão de 159 lá na atmosfera, e a pressão vai diminuindo, mas ao mesmo tempo vai sempre a maior empurrando para a menor. Isso, exatamente. Entendeu? Tranquilo. Podemos para frente? Tá vendo aí a dinâmica, ó? O gás carbônico ele vai passando. Opa, deixa eu voltar só um pouquinho a animação aqui, tá? Então vamos ver aqui a animação. Olha só como é que acontece aí, ó. Lá vem o gás carbônico, tá? Migra para dentro. Essas moléculas elas se transformam em gás e vão para fora na atmosfera. O oxigênio, tá? Que está na atmosfera, entra pela respiração, né? Esse gás vai se transformar nas moléculas. Né? Esse gás vai liberar as moléculas entram na corrente sanguínea e vão embora, tá? E daí, vão embora para onde? Pegam as veias, né? As veias pulmonares e devolvem esse sangue oxigenado agora lá no átrio esquerdo. No átrio esquerdo dá uma sístole, esse sangue migra para o ventrículo esquerdo, acontece uma diástole, acontece uma diástole, esse sangue migra para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo ocorre uma sístole, e esse jato de sangue, ou seja, o volume de ejeção, né, ele sai para o resto do corpo através da artéria aorta. Ok? Ok, gente? Ok, professor. Ok, professor. Ok, professor. Então, lembra de uma aula que eu dei, acho que foi a aula 2, né? Que eu falei sobre pequena circulação e grande circulação. E eu falei que o sangue ia para os pulmões, etc. Pronto, eu terminei, aquela aula eu terminei hoje aqui com vocês. Né? Hoje foi o complemento daquela aula. Mas, enfim, e aí, esses gases, né? Tanto o oxigênio como o gás carbônico, eles não andam pelo sistema sanguíneo de qualquer forma, livres. Não, eles precisam ser transportados. Tá? Então, o transporte desse gás oxigênio, né, está a cargo da hemoglobina, que está presente nas hemácias, mais conhecidas como eritrócitos. Mas tanto o gás oxigênio como o gás carbônico também. Tá? Então, assim, cada molécula de hemoglobina, ela se liga com 4 moléculas de gás oxigênio, formando a oxihemoglobina, tá? Assim como nós temos a oxihemoglobina, nós temos também a carboxihemoglobina. Qual é a diferença da oxihemoglobina para a carboxihemoglobina? É porque a oxihemoglobina, ela conduz gás oxigênio.
E a carboxihemoglobina conduz gás carbônico, tá? No entanto, essa hemoglobina ela apresenta uma afinidade variável para o oxigênio, ou seja, sob determinadas condições, a hemoglobina pode aumentar ou diminuir a sua afinidade, certo? Alguns indivíduos que são um pouco mais fracos, eu vou entrar agora numa palavra que o Nazareno falou há pouco, sente assim um pouco mais de fadiga, né? E daí quando você vai fazer a análise, né, microscópica da papa de hemácias, né, do hematócrito, acho que o pessoal da enfermagem aí, os técnicos da enfermagem devem entender melhor o que eu estou falando. Algumas hemácias elas apresentam uma forma de lua, forma de meia lua, uma forma de foice, chamada anemia falciforme ou foiciforme, né? E daí é um problema que precisa ser tratado, porque senão o indivíduo pode chegar realmente a ter perdas consideráveis, tá? Então, em relação a esse transporte de gases, nós temos quem transporta os gases são as hemácias, tá? Através da hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento, né, uma proteína que dá cor ao sangue, e ela também conduz tanto o gás carbônico quanto o gás oxigênio, tá? Beleza até aqui? Sim, professor. Pronto. Vamos entrar agora no outro assunto, tá? E a gente não vai mais falar de hematose até então, ok? A gente vai começar a falar sobre volumes e capacidades pulmonares. Nisso aqui é onde vocês, futuros fisioterapeutas, vão atuar, que principalmente quem vai trabalhar com a fisioterapia respiratória, vocês precisam estar atentos a isso aqui, porque vocês vão trabalhar com isso aqui que eu vou falar agora, com o que são os volumes e as capacidades pulmonares. Ok? Então, primeiro de tudo, tá? Nós vamos entender o que são volumes pulmonares, certo? Deixa eu ver aqui o chat aqui de vocês, que vocês estão com umas mensagens aqui. Vamos lá. A Liana está falando aqui dos exemplos do dia a dia. Contextualizando é que a gente aprende mais. Deixa só eu... Show. O que são volumes? Volume é quantidade, tá? Volume é a quantidade. A quantidade, no caso, volume pulmonar é a quantidade de ar que é envolvida num processo de inspiração ou de expiração. E as capacidades pulmonares é a quantidade de ar que compreende 2 ou mais volumes pulmonares, tá certo? Vou entrar aqui no assunto que vocês vão compreender melhor. Nós temos o que a gente chama de volume corrente, tá? Perdão. Então, volume corrente. O que é o volume corrente? Volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai do pulmão numa respiração normal. Vocês estão agora sentados, né, nas cadeiras de vocês, na frente dos computadores, ou na frente do celular, tá? Ou então estão deitados, né, nas camas de vocês, etc. Então, assim, vocês, logicamente, vivos, né? Todo mundo está vivo, e vocês fazem uma respiração normal, tá? Então, cada vez que você inspira e expira de uma forma normal, isso é chamado de volume corrente. Tá ok? Ok até agora? Deu para entender direitinho? Deu, professor. Show. Passando para frente, tá? Dentro desse volume corrente, certo? Então, vocês podem até fazer o teste aí
como vocês estão fazendo agora, eu acredito. Então, na hora quando você tem uma consciência corporal de que você está inspirando e expirando, certo? De uma forma normal, isso a gente vai chamar de volume corrente, tá? Mas a gente precisa entender que nós temos um volume de reserva inspiratório. O que é esse volume de reserva inspiratório? É a quantidade de ar máxima que você pode que você pode inspirar numa normalidade, certo? Uma inspiração normal. Então, você está respirando normal. Só que quando você faz, que você inspira o máximo que você pode, tá? E infla o pulmão em toda a sua capacidade, a gente vai chamar de volume de reserva inspiratório. O que é o volume de reserva inspiratório? É o volume, é o que entra a mais do que o volume corrente, tá? É o que entra mais do que o volume corrente. Nesse gráficozinho dá para ilustrar bastante. Você tem o volume corrente, tá? Que é um fluxo respiratório normal. Só que além desse fluxo respiratório normal, o que você faz? Você faz uma inspiração forçada. Então, essa inspiração forçada que você dá é o que a gente vai chamar de volume de reserva inspiratório. Ok? Quando você, né, solta esse ar, quando você expira esse ar, né, mais do que você deveria expirar no volume corrente, a gente vai chamar de volume de reserva, agora volume de reserva expiratório. Nós temos o volume de reserva inspiratório, que é a quantidade de ar máxima que você pode inspirar, e nós vamos ter também um volume de reserva expiratório, que é a capacidade que o pulmão tem de botar todo o ar para fora, ele não vai colocar, tá? Mas ele vai colocar uma grande parte de ar para fora, ok? E por que eu vou dizer que ele não vai colocar toda essa quantidade de ar para fora? Tudo o ar para fora. Imagina o ar sendo um saco, né? Esse saco de supermercado. E aí você fecha. Na hora quando você fecha ele, tá? Ou então quando você pega, por exemplo, um saquinho novo, que é ruim que só de abrir, tá? Então você precisa abrir o saquinho, você dá uma sacudida assim, para quê? Para que fique um certo volume de reserva, tá? Para que ele não colabe novamente. O que é colabar? É fechar, né? Como se fosse um envelope. Envelopar, fechar. Imagina uma folha de papel ofício, eu dobro ela no meio e pá, fecho. Então ela está colabada, certo? Então eu preciso ter um volume residual. Esse volume residual, ele é extremamente necessário para que evite o colabamento das paredes pulmonares. Tá bom? Ok até aqui, gente? Deu para entender direitinho? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Preciso que vocês entendam esses conceitos, tá? Professor, Pois não. o valor fixo desses volumes, sempre vão ser esses que estão na explicação? Sim, Tipo, Emily. volume corrente, 500 ml. Emily, muito boa a sua colocação, tá? Na verdade, esses volumes que estão, que foram apresentados para vocês, eles são volumes de referência, De tá? referência, né? Isso. O que vai mudar nisso? Vai mudar estrutura do indivíduo, tá? Por exemplo, Vai variar de cada ser humano. exatamente. Por exemplo, a Isabel tá hoje na aula. Isabel está na aula. Acho que ela ainda não chegou do trabalho. Mas a Esmeralda está. Esmeralda, você está aqui na sala?
Pronto, eu não vou dar. Professor, Jéssica, tem gente aí, ó. Jéssica, Magda, Shirley, Não, vai. mas é porque eu estou dando. Eu quero dar um exemplo das pessoas que eu conheço o biotipo, né? Por exemplo, a Shirley. Shirley, você tem quanto de altura e de peso? Que mal lhe pergunte. Shirley. Obrigada. Respondeu demais. Emily, pronto. Aproveitando que Não tu sei estás certo aí. não, meu. Faz tempo que eu não me peso. Emily, quanto de altura tu tem? Será, professor? Sei não. Posso falar o meu, professor? Oi, Pode, professor, estou aqui. Quem É é porque eu fui ali, é porque eu fui ali pegar água para mim. gaseando a aula, né, Shirley? Não, eu fui tomar água, professor. Shirley, qual a sua altura? Eu acho que é 1,55. 1,55. Ótimo, adorei esse exemplo. Leandro, você está na escuta, meu querido? Estou, professor. Leandro, qual a sua altura, Leandro? 1,73. 1,73. De massa corporal, você tem quanto? Quanto você está pesando? 117 quilos. Só isso, a brincadeirinha. Então, imagina só, Shirley. Eu não vou perguntar o seu peso, lógico, né? Porque não tem nem vou atrás. Eu nem sei, porque faz tempo que eu não me peso. Mas com 1,55 m, eu acredito que você deva ter em torno mais ou menos de 50 quilos, por aí. Imagina o teu pulmão, né? Imagina só, o teu pulmão, que deve parecer o pulmão de um bebê, imagina com o tamanho do pulmão do Leandro, tá? Lógico que imagina a capacidade, né? Esses valores, né? O volume corrente do Leandro, por exemplo, vai ser muito maior do que o da Shirley. Os volumes de reserva também, inspiratório e expiratório, e o volume residual vão ser maiores, até porque o pulmão dele é maior. O que vai influenciar mais capacidade, né? Isso, exatamente. Então, o que vai influenciar isso? O sexo vai influenciar, tá? Normalmente, o sexo masculino tem a caixa torácica um pouco mais, né, volumosa do que o sexo feminino, certo? Altura, peso, enfim, condição também de atividade física, isso vai influenciar. Então, assim, esses valores que eu coloquei para vocês aí nos slides são valores de referência, tá? De pessoas, uma referência normal utilizada, ok? Mas não é um critério básico assim a ser seguido, não. Só para ter uma referência, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Nós temos os nossos volumes. Preciso que vocês entendam o que é o volume corrente, que é o volume de ar que entra e sai do pulmão normalmente. O volume de reserva inspiratório, que é a quantidade de ar que você inspira, né, forçosamente. Nós temos o volume de reserva expiratório, tá? E nós temos também o volume residual. Dá para entender perfeitamente aí nesse gráfico desse slide, ok? E daí nós vamos entrar agora nas capacidades, tá? Então, assim, o que você precisa entender? Que a capacidade inspiratória é a quantidade máxima que o indivíduo tem, né, após ser inspirado, após uma expiração normal. Ou seja, você expira normalmente, só que quando você vai inspirar, né, então essa quantidade de ar que você inala é o que a gente vai chamar de capacidade inspiratória. Ou seja, é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. Tá? Nesse slide aí dá para entender bem direitinho. Ok? Professor, vai ter questão sobre isso de cálculo? Não, cálculo não. Sim. Cálculo não. Mas, com certeza vai ter uma questão dessa na prova. Certo. Tá bom? Nós temos uma capacidade residual funcional. O que é essa capacidade residual funcional? É a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma respiração normal.
Então, na hora quando você expira normalmente, ainda fica um pouquinho de ar nos pulmões, tá? Por que esse ar fica nos pulmões? Para evitar que os pulmões, eles grudem parede a parede, certo? Se colabem, tá? Então, isso é a capacidade residual funcional. Lembrando que esse ar, ele não fica lá, ele vai sendo renovado, tá? Após cada inspiração e expiração, ele vai sendo renovado, tá bom? Nós temos a capacidade vital. O que é a capacidade vital? É a quantidade máxima de ar que pode ser inspirada após uma expiração máxima. Ou seja, você expira tudo, certo? Você bota todo o ar para fora, quase todo o ar para fora, né? Vai ficar o de reserva, vai ficar o volume de reserva. Então, você inspira tudo. Então, quando você inspira tudo que você puder, isso é a capacidade vital. Ou seja, é a quantidade de ar que você pode inspirar e expirar de uma forma máxima. Ok? Professor, Pois não? aí no caso, fica uma reserva, né? Que constantemente é trocado, né? Com certeza. Constantemente esse ar ele vai sendo trocado. Tá? Uhum. Isso é natural. Certo. Naturalmente ele vai sendo trocado. Até porque é um gás, ele vai ficar misturado ali com relação aos outros. Ok? Uhum. Ok. Podemos? Então vamos lá. Podemos. E aí eu tenho, finalmente, o que eu digo que é a capacidade pulmonar total. O que é a capacidade pulmonar total? É a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma inspiração máxima e uma expiração máxima. Ou seja, é todo o ar, a quantidade de ar que o teu pulmão, ele suporta, ele comporta, juntando volume de reserva inspiratório, juntando volume corrente, juntando volume de reserva expiratório e o volume de reserva, tá? É a quantidade de ar que o teu pulmão, ele suporta. Então, isso é o que a gente vai chamar de capacidade pulmonar total. Nesse gráfico, dá para a gente entender, nos gráficos, dá para a gente entender muito mais do que no texto. Eu procurei fazer de uma forma bem didática os gráficos para a gente procurar entender melhor e figurar também melhor do que no texto. Ok? Ficou claro, gente, para todo mundo? Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Então, aqui a gente tem um quadro, resumo do que são o volume de reserva inspiratório, o volume corrente, o volume de reserva expiratório e o volume de reserva. Aqui nós temos, depois dos volumes, nós temos as capacidades, né? A capacidade inspiratória, a capacidade vital, a capacidade pulmonar total e a capacidade de reserva. Professor, funcional. Pois não. A capacidade pulmonar total, ela vai envolver todos os volumes, é isso? Exatamente, tudo. É o que o pulmão suporta. Certo. Tá bom? Elisângela, você está com a mãozinha levantada. Você quer fazer alguma pergunta, meu amor? Para frente. Ítala. Boa noite, meu amor. Você faz tempo, professor. Oi. Professor. Pois não, meu amor. Oi. Quando a gente for trabalhar com isso, como é que a gente vai medir isso? Em números, em cálculo. Vocês têm um respirador, tá? Eu vou procurar, vou pedir emprestado a um colega meu que é fisioterapeuta, que ele trabalha com isso. Não sei se vocês já viram também. Existe uma cânulazinha, sei lá como é que chama o nome, que você sopra, né? Você sopra, né? E sobe uma bolinha de isopor, tá? E aí quando você sopra, aí você diz, você verifica em relação à quantidade de volume, que quanto maior a bolinha quanto mais a bolinha sobe, maior o volume que você tem. Entendeu? Não sei se vocês já viram.
sei. Professor, Obrigada. é a altura das bolinhas. Isso, É a a pessoa... altura das bolinhas. Né? Exato. O pessoal que trabalha aí já em hospital, tem esse Não, aparelho nos hospitais. um exame. Foi? Eu acompanhei Pronto. um exame assim. Beleza, Delgado. Me diga qual foi a sua visão que você teve lá desse exame, como você acompanhou. É parecido com o bafômetro, né? Isso, exato. Você comparou certo agora. Tem um campo translúcido, né? Com as bolinhas. Aí, dependendo da altura, pede para soprar várias vezes, né? Que vai medindo, faz uma média da altura das bolinhas. Aí a média é o volume. Exatamente, que é o volume, que é a capacidade vital do indivíduo. E aonde vocês vão trabalhar, né? Dentro da capacidade vital do indivíduo. Tá ok? Agora, essas capacidades, professor, elas podem variar também de acordo com alguma sequela de algum problema de saúde que o indivíduo tenha, né? Com certeza. Vamos contextualizar agora. Vamos contextualizar com o nosso. Só um minuto. Vamos contextualizar agora com o nosso período contemporâneo. Né? Nós sabemos que o vírus Covid, né? Ele ataca os alvéolos pulmonares. Então, o que acontece? Ele vai direto nos alvéolos pulmonares e vai destruindo as paredes dos alvéolos pulmonares. Então, se eu destruo os alvéolos pulmonares, aonde é que vai acontecer a respiração? Não vai acontecer. Não vai acontecer troca gasosa. Por quê? Porque eu não tenho alvéolo pulmonar. E com isso, o que vai acontecendo? Quando eu tenho menos alvéolos pulmonares, eu vou ter uma diminuição da minha capacidade vital. Porque eu tenho uma diminuição do meu volume corrente, eu tenho uma diminuição da minha reserva inspiratória, e aí eu tenho a minha capacidade vital diminuída, até chegar a zero, como muitos casos ocorreram, né? Chegar, infelizmente, a óbito. Aí verifica também com o oxímetro, né? Que é a oxigenação no sangue. Sim, aí você... Professor, voltando aqui para a situação, né? Como é calculado essa média, né, de volume? Depende da situação de cada indivíduo, né? Uma grávida, ela tem uma capacidade menor, né? Então, ela tem que estar quanto mais próximo. Agora, vamos lá, identificar. Você falou uma situação muito interessante. A grávida. Por que a grávida ela tem um volume pulmonar, uma capacidade pulmonar total menor do que uma mulher que não está grávida? Porque o feto está pressionando ali o diafragma, que é o músculo respiratório. O diafragma ele não pode se contrair expandindo a caixa torácica. E daí ocorre essa situação. Né? Por exemplo, um indivíduo que teve tuberculose, tá? Um indivíduo que teve uma pneumonia, ou ele tem algum problema, teve um pneumotórax, tá? Houve uma perfuração no pulmão, sei lá, alguma coisa desse tipo, tem a função comprometida, certo? Tem a função, o volume de respiratório comprometido. Por quê? Porque volume pulmonar foi lesionado. E se volume pulmonar foi lesionado, com certeza alvéolos pulmonares também foram, tá? E quando os alvéolos pulmonares são lesionados, o que acaba acontecendo? Acabo diminuindo a minha hematose, acabo diminuindo a área de respiração, de respiração pulmonar. Ítala, quer fazer alguma pergunta, meu amor? Você levantou a mãozinha aí, não sei se você não baixou. Não, esqueci de baixar. Tá, ok. Carmen quer fazer uma pergunta. Pois não, Carmen. Então, aquelas pessoas que já teve tuberculose, é verdade que elas passam 3 anos para o pulmão voltar ao normal? Não diria 3 anos. Eu não diria 3 anos, não. Mas isso vai depender de você, Carmen. Quando você se formar, que você fizer
um processo de fisioterapia respiratória no paciente. Você pode abreviar esse processo, tá? Como? Fazendo atividades, né, atividades fisioterápicas, tá? De respiração, tudo, algumas atividades respiratórias com o paciente, com o teu paciente ou com o teu cliente. Assim você queira chamá-lo dessa forma, entendeu? Entendi. É porque eu já tive tuberculose e minha respiração voltou ao normal. Você fez que tipo de tratamento para voltar às atividades da vida normal? Nenhum. Só fiz o tratamento durante a tuberculose, depois eu não fiz nenhum O problema é exatamente esse, tá? É igual você, por exemplo, quer fazer um bolo bem gostoso, ou pronto, vou na minha área. Você quer fazer um churrasco bem gostoso, mas você acaba comprando uma carne de segunda e, enfim, você só faz um tempero com sal e pronto, acabou-se. E bota no carvão lá para assar a carne. Agora, se você bota um tempero, um chimichurri, se você bota um tempero mais diferenciado, se você compra carne de primeira e trabalha aquilo ali, aí é diferente. Eu vou jantar. Então, Carmen, se você ainda continua sentindo dessa forma, sugiro você, já tem quanto tempo, Carmen, essa tua tuberculose? Já fez 3 anos. Já fez 3 anos. Sugiro, tem alguma sequela? Sim, a minha respiração, assim, tipo, cansa muito rápido. Então, você pode fazer o seguinte, já que você já está atuando na tua vida diária, procura uma academia próximo da... Tu moras aonde? Mundubim. Mundubim. Aí no Mundubim tem o Cuca. E lá no Cuca procure o Jeová. Jeová é o coordenador do Cuca Mundubim. E daí você vai procurá-lo e vai requerer sua matrícula na natação. Porque a natação, como você vai trabalhar esse aspecto respiratório, com a atividade física, você vai melhorar muito. Estou entendendo, obrigada. Tá? Por nada. Até porque também, dentro da água, a pressão hidrostática faz com que você tende a expandir um pouco mais o ar. Entendeu? E aí tu vai treinando o teu pulmão em cima disso aí. Tá, ok. Obrigada. Show? Por nada. Tá vendo? Consultoria de grátis. Professor. Pois não. A gente tem 4 volumes e 4 capacidades. Isso numa questão de prova, o senhor pode colocar, tipo, o que é referente ao quê? Eu posso abordar, sabe como? Em coluna A, coluna B, entendeu? O que é volume corrente, entendeu? Para relacionar, tipo ABCDE, ABCD, né? ABCD para colocar nas coisinhas. Mas eu não vou, se eu for cobrar isso, eu vou cobrar separado. Eu cobro o volume em uma questão e cobro capacidades na outra questão, que é para poder não confundir muitas coisas, porque vocês, assim, como vocês ainda estão entrando ainda na fisioterapia, entrando no processo fisioterápico, né, fisioterápico, o meu objetivo é facilitar, não é dificultar. Ok? Show. Bem, professor, muito bem, professor, muito bem. Então, vamos lá. Gente, por hoje, a gente fica por aqui, tá? Mas eu vou desligar a gravação daqui a pouco, só que me fizeram uma pergunta no WhatsApp, certo? Deixa eu abrir aqui a pergunta que me fizeram aqui no WhatsApp, que eu disse que ia responder aqui no grupo, tá? E ela faz parte também da nossa aula. Só um minutinho que eu vou aqui abrir a pergunta. Por que o nervosismo ele interfere na respiração e nos batimentos cardíacos? Essa pergunta foi da Sandy. A Sandy está no grupo, tá? Está aqui agora na aula. Estou sim, professor. Boa noite. Boa noite, meu amor. Viu que eu não esqueci de você, não. Obrigada.
Vamos lá. Então, assim, o que acontece? Tá? Nós terminamos a nossa aula, vou entrar agora noutra, tá bom? Que está relacionado também com ela, tá? Então, como eu disse para você, a nossa respiração, como eu iniciei a aula falando, nosso sistema respiratório, ele depende de uma estrutura que é o bulbo, tá? O bulbo, ele é o centro respiratório do nosso corpo, certo? Então, o que acontece? Nós temos no nosso centro respiratório, aliás, perdão, no nosso sistema nervoso, tá? Nós temos nosso sistema nervoso central e nós temos nosso sistema nervoso periférico, tá? E no nosso, numa subdivisão do sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso simpático, né, autônomo, né, e o somático. E o sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em simpático e parasimpático. Vocês vão ver um pouco disso aí na disciplina de anatomia dos sistemas, tá? Vocês estão vendo a anatomia dos sistemas agora ou é só anatomia humana? Só a anatomia do aparelho locomotor. Pronto. No próximo semestre, tomara que eu seja professor de vocês, vocês vão ver a anatomia dos sistemas, tá? E daí o que acontece? No sistema nervoso autônomo simpático, certo? Ele atua numa espécie num controle, né, na verdade, de luta, de fuga, de estresse, e numa situação até mesmo de alarme, certo? Então, assim, nós temos algumas fibras que a gente vai chamar de fibras pós-ganglionares, tá? E essas fibras, elas são, na sua grande maioria, fibras adrenérgicas, ou seja, são fibras que elas estimulam a produção de adrenalina. Essas fibras, elas produzem midríase, né, que é uma dilatação dos olhos, tá? Uma piloereção, que essa piloereção são os pelos né, arrepiados, tá? Taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, e uma broncodilatação, tá? O que é essa broncodilatação? É um aumento da luz dos brônquios e dos bronquíolos, tá? Então, o que acontece? Por que acontece isso? O meu organismo, quando eu me assusto, né, numa situação de susto, eu tenho um aumento, né, dos batimentos cardíacos, né, porque ele gera, né, esse sistema, as terminações nervosas, elas vão lá nessas fibras, lá nas fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e estimulam a minha fuga, estimulam uma reação de defesa minha. Então, para eu ter essas situações, para eu poder, como é que eu vou me expressar melhor? Para eu poder gerar reações mais imediatas mediante aquele estresse que eu fui submetido, tá? Aí, o que ocorre? Eu tenho que liberar mais sinapses. E essas sinapses, elas vão contrair mais musculatura. E para ela contrair mais musculatura, eu preciso ter mais sangue. Por quê? Porque através do sangue ali eu vou ter as minhas contrações musculares, né? Vou ter liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático, e eu vou ter contração da musculatura através do cálcio, e para ver esse mecanismo, eu preciso ter ATP, preciso ter energia para poder liberar essa liberação, esse estímulo do cálcio, enfim, eu preciso ter contrações musculares efetivas e fortes para eu ter essa minha reação. E para eu ter isso, quem leva isso para todo o meu corpo é o sangue. Então, eu preciso, para eu ter todas essas contrações cardíacas, eu preciso ter o meu pulmão, o meu coração impulsionando esse sangue, tá? Com mais força. E eu preciso, para gerar mais contração da musculatura, eu preciso ter mais oxigênio. Então, além da taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, eu preciso ter um aumento também dos meus brônquios, porque eu preciso de mais oxigênio
entrando no meu corpo, para que as minhas mitocôndrias gerem mais energia, para contraírem mais a musculatura, para eu ter uma sensação, né, para eu ter uma reação de fuga daquele susto que eu acabei de levar, ok? Ou de um nervosismo que eu tive, ou de uma reação em que eu tenho que me libertar daquela ação, daquela situação ali que está me deixando, vamos dizer, um pouco nervoso. Ok? Deu para entender? Deu para entender, sim, viu? Pronto. Muito obrigada. Todos esses sintomas também, a taquicardia, a broncodilatação, acabam gerando também, que agora que eu lembrei que a gente falou em 3 aulas atrás, no aumento da nossa pressão arterial. Tá? Por que aumenta a pressão arterial com ataque cardíaco? Para poder ir mais sangue para os músculos, certo? Numa situação do contrário, que aí entra depois o parasimpático, e aí o parasimpático entra no efeito contrário. Acaba fazendo uma bradicardia, né? Acaba tendo uma broncoconstricção, né? E acaba também diminuindo um pouco, né? Entrando um pouquinho na diminuição da pressão arterial. Ok? Ok. Tinha uma pessoa que queria falar. Podemos terminar por aqui? Pode. Pronto. Então, queria desejar para vocês... Queria desejar para vocês uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Deus abençoe também. Amém. Boa noite, professor.